Agora, a gente está no assunto, né? A gente falou do Botafogo, de toda essa situação, que o Botafogo está surpreendendo todo mundo. E eu vi aqui nas redes sociais, que eu fico vendo, claro, pra gente saber se tem novidade, e eu vi que teve uma declaração bem polêmica do Andrei Sanches sobre o Botafogo, sobre a SAF do Botafogo no Mesa Redonda, tá? Ele diz o seguinte: a SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e ninguém fala. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito, que lá Deus sabe como, só que está em primeiro, aí ninguém fala nada. Aí ele fala: não sou contra a SAF, sou a favor de SAF. No Corinthians, não, porque o Corinthians é muito grande, é autossuficiente. Agora, o Botafogo está em primeiro lugar e ninguém fala nada. Tá pegando dinheiro emprestado em banco, não tá pagando, vou vender um jogador emprestado, 400 mil dólares, depois vou emprestar, aí vende por 10 milhões de dólares. Pô, nós vivemos no Brasil, porra. Aquele Jefinho que eles venderam lá era emprestado. No dia seguinte era 1 milhão, depois virou 10 milhões. Agora, é um desabafo do Andrei Sanches ou Mauro César Pereira, que ele fala dessa SAF do Botafogo, fala que a SAF do Botafogo é uma mentira, mas pô, daí a falar que é uma mentira, o time que tá liderando o Campeonato Brasileiro. Agora, ele tem razão no desabafo, quando ele fala que tem salário atrasado, e aí ele ainda diz que ele é a favor de SAF, mas no Corinthians não, porque o Corinthians é autossuficiente. O que ele quis dizer com isso, na sua opinião? Por que ele... A menor ideia, acho relevante. Estou pouco me lixando porque ele fala do Botafogo, ele que prove para o Botafogo aquilo que ele está afirmando. O John Textor pode questioná-lo, eu não tenho nada com isso. Mas você acha a SAF do Botafogo um sucesso, por enquanto? Eu não acho nada em cima do que falou o ex-presidente do Corinthians, não falo nada sobre isso. Então, sem ser em cima, sobre a SAF do Botafogo... Não acho nada. Não, mas sobre a SAF do Botafogo, você acha um sucesso? Em campo esse ano é um sucesso, sem dúvida alguma. Eu estou falando óbvio, é o líder do campeonato disparado, é um sucesso. O que eu questiono nas SAFs é um modelo aprovado aqui no Brasil, em que você não paga as dívidas do clube social, do clube, né, de origem. Dívida, inclusive, com funcionários. Deixa muitos credores, não é o Botafogo, são todas, é o modelo. Eu acho o modelo errado. Acho que você deveria, pelo menos, sei lá, você vai pagar 80% das dívidas e vai negociar os outros 20%. Então, se o funcionário, o senhor José da Silva, tem ali, sei lá, 20 mil reais para receber, ele não recebeu, né? Ele trabalhou no clube e não recebeu, você vai pagar, então, 80% disso, os outros 20% você vai ficar devendo, vai pagar parcelado. Se o cara que te vendeu copinho de café, papel higiênico, material de limpeza, está devendo, vai pagar. O governo, o Profut, tudo, é uma dívida que você pode negociar de outra forma. O clube geralmente já tem isso até mais ou menos ajustado, né, para poder virar SAF. Mas é isso que eu questiono, não é o Botafogo, não é a SAF do Botafogo. Eu acho errado o modelo de SAF. Isso vai dar porque eu me coloco no lugar do ex-funcionário ou do fornecedor e fico pensando, cara, como é que fica esse cara vendo as contratações de bons jogadores, né? E tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para me pagar. Aí a alegação é assim, não, mas se não for assim, nunca vai ter dinheiro para pagar. Sim, mas o cara, o investidor, ele tem dinheiro para investir. Então por que ele não paga a dívida? É a mesma coisa, eu vou comprar uma empresa que está quebrada. O cara tem uma loja que está endividada. Eu vou lá e falo, vou comprar a tua loja, eu tenho a grana. Beleza, você deve quanto? Eu devo X. Beleza, vou comprar a tua dívida. E vamos ver, qual o tamanho da sua dívida? X. Qual é o valor desse negócio que eu estou comprando de você? Se ele for um pouco maior, você vai ficar com a diferença. O resto eu vou comprar a tua dívida. Como é que o Guerreiro foi parar no Flamengo, de certa forma? Já que falamos de Corinthians. O Corinthians devia um dinheiro a ele. Aí o Flamengo, na época do Bandeira de Melo, fez um acordo triangular, Guerreiro e seus representantes, Corinthians e Flamengo. O Guerreiro ganhava uma grana de salário, uma grana de como fosse um aluguel de passe. Mas ele pertencia ao Corinthians. De certa forma, foi a grosso modo, uma liberação do jogador. Ele passou a ele alugar o passe para o Flamengo. E aí perdoou a dívida com o Corinthians com alguns ajustes que eles fizeram lá. E todo mundo se entendeu. Então, de certa forma, a dívida foi transferida para um outro clube que passou a contar com aquele atleta, sem pagar uma multa rescisória ao time de origem, porque o time devia dinheiro para o jogador. Então, tudo tem uma saída, tem uma negociação, perfeito, sem problema nenhum. Então, eu acho errado não é o Botafogo, é o modelo da SAF, eu acho discutível. E não sou só eu que falo, não. Advogados falam isso, alguns profissionais como o Mano Menezes criticam publicamente, porque ele até processou aí o Cruzeiro, está processando o Cruzeiro, né? Eu tenho dois companheiros atletas que jogaram no Cruzeiro, porque é o Ronaldo. Uma vez que você tem amizade com o Ronaldo, fala lá para me pagar, meu irmão, que eu não estou nem na... Pois é.
2 ex-atletas do Alguém Cruzeiro. falou com a gente recentemente, eu não lembro quem foi, dois que ex-atletas. estava para receber de algum clube, mas que não ia receber tão cedo, porque é era esse SAF. modelo aí. Então, Eu acho que foi o Alexandro. por exemplo, ó, Alex- Alexandre Será que falou- foi o Vasco. O Alexandre falou falou Teve também. algum clube que existem estava devendo, situações que tinha assim. virado SAF. Eu soube já de casos assim. Uma determinada empresa, ela tem um dinheiro a receber de um clube. Vasco. Aí o clube vira SAF. Aí a empresa fica ali, meu Deus do céu, se a dívida ficar para o clube social, eu tô ferrado. Né? Que vai pagar nunca. Se ficar para a SAF, eu tenho uma chance de receber, mas não sei quando vai ser. Ou seja, as duas opções são ruins. Então, se o investidor, ainda mais o investidor rico, dolarizado, internacional, né? Esses grupos aí do Vasco, do próprio Botafogo, o Ronaldo também tem lá os parceiros dele, que ajudam e tal, que chegaram junto com ele. O cara tem dinheiro para comprar o Cruzeiro, o Botafogo, o cara compra a dívida. Ou compra uma parte significativa da dívida. Deveria ser obrigado a comprar dívida. Eu acho que esse deveria ser o modelo. Você é o dono do clube, então você vai comprar o clube e vai pagar a dívida. Ou pelo menos uma parte significativa. 60%, 70%, 80% de cara e parcela o restante. Aí ok. Então o seu José, que tem lá 20 mil reais para receber, de atrasado, 13º, fundo de garantia que não pagaram, exemplo, tá? Ele vai receber, digamos, se for 70%, ele vai receber 14 mil reais. E depois ele vai ter os outros 6 mil reais que vão ser pagos, digamos, mil reais todo mês. Mil. Opa, o seu José ficou feliz. 14 mil, ele reformou a casinha dele, pagou as dívidas dele no açougue, no mercado, no armazém, né? Tem 1.000 para receber todo mês, arrumou outro emprego, tá vivendo a vidinha ali. Tá legal. Agora imagina o seu José com 20 mil para receber e não recebe nunca, nem sabe quando vai chegar. O cara do copinho de café, às vezes é uma empresa pequena. Pô, conseguiu fornecer meus copinhos de café e de copinho de água descartável para o clube tal. Clube grande, né? O cara fala, pô, que legal, vou vender copo, que maravilha. Aí não recebe. Porque tem isso, a gente já viu várias notícias. Deve marmita, deve não sei o quê. Os clubes não pagavam ninguém. Vários clubes no Brasil. Então, eu não questiono o Botafogo, questiono o modelo da SAF, a lei. Entendeu? Acho que a lei ela é muito injusta para os credores, especialmente os pequenos. Um banco e tudo, o banco é rico, aí negocia, processa, tem um esquadrão de advogados, vai correr atrás, vai acabar ganhando de um jeito ou de outro. Agora, você imagina os pequenos. Então, é o que eu penso. Mas não é sobre a SAF do Botafogo, é a SAF em geral. Modelo, né, mano? E é injusto esportivamente. Porque você pega, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo, eles são hegemônicos hoje no Brasil, são os times que mais ganham títulos. Os dois também passaram sufoco, cada um à sua maneira. O Palmeiras teve a ajuda do Paulo Nobre, mas teve um processo de profissionalização do clube, quase foi rebaixado, depois pagou lá o Paulo Nobre, claro, ali é uma espécie de mecenato, está emprestando dinheiro a juros de pai para filho. Então, quem não quer? Né? Você deve, de repente, uma grana e vem alguém e fala, ó, toma esse dinheiro, paga a dívida com o seu cartão de crédito, com o banco, né? Paga a prestação do carro que está atrasada, seu aluguel, e paga quando você puder. E juros? Juros de poupança, coisa parecida. Todo mundo quer ter um financiador desse. O Palmeiras teve, ok? Mas o clube se organizou, o clube deu passos adiante, o clube fez um acordo excelente antes do Paulo Nobre para o seu estádio. Então o Palmeiras deu um salto. O Flamengo é a mesma coisa, de uma outra forma, né? Também passou perrengue, quase caiu, times ruins, essa coisa toda. Aí, de repente, um outro clube que vai virar SAF, ele está devendo, ele não paga dívida, chega um cara, compra o clube, aí fala, vou contratar jogador. Você vai contratando jogador. E a dívida continua. Eu acho isso errado, até esportivamente errado. O caso do Cruzeiro é gravíssimo. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil seguidas em finais contra Flamengo e Corinthians, as taças estão lá, e o Cruzeiro não podia ter aquele time. Comprovadamente não podia, porque depois explodiu a bomba, né? Do Clube Mineiro. Então, acho que esse é o ponto. Não é a SAF do Botafogo. Acho que a discussão saudável é sobre o modelo da SAF. Como também o clube que não paga salário e monta times fortes, também está usando um doping financeiro. Também é errado. Porque não tem punição para nada, fica por isso mesmo, não é como lá fora, que pelo menos tem o mínimo do fair play financeiro, que não existe nada disso. Mas sobre essa situação dele falar, o Corinthians não seria bom ter SAF, aí eu faço a pergunta até para a mesa inteira. Esses clubes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, realmente para esses clubes que são autossuficientes, como ele diz, realmente seria ruim ter a SAF? Porque eu vou dar um exemplo, o Manchester United, depois que virou SAF não ganhou nada. O Atlético Paranaense não é SAF e é autossuficiente, é autossustentável. Mas desses grandões, assim, tudo bem que o Vasco também era, mas, pô, jogaram o Vasco num buraco absurdo. Esses, assim, que eu falei agora, pode ser até ruim virar SAF? Na realidade, mas são autossuficientes, todo mundo endividado com mais de 2 bilhões. Não, mas ó, Flamengo e Palmeiras como SAF, eu não vejo. Flamengo e Palmeiras tá em outro nível. Eu tô a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mas entendeu? Porque realmente tem situações que você fala. O Manchester United, pra mim, é um exemplo.
é um gigante. Virou SAF e não ganha nada como SAF. Duas famílias americanas, uma passou para outra. O Manchester também teve o peso da saída do Ferguson. Até antes do Ferguson sair, já com esses donos, eles ganharam alguns títulos. Aí o Ferguson saiu no futebol, eles não se acertaram nunca mais. Mas no caso... Eles compram tudo, né? Gastam muito. Gastam muito. Contratam um monte de jogador. Mas no caso aqui, Corinthians, São Paulo, dá para você se organizar. É claro, se você tem mais torcida, se você é um time maior, você tem mais condição de se organizar sozinho. Aí o problema é boa gestão e má gestão. O Palmeiras e o Flamengo são times que conseguiram se organizar. A maior torcida do Brasil, o Flamengo, Palmeiras a quarta, terceira ali perto do São Paulo. E Corinthians e São Paulo poderiam, mas Corinthians e São Paulo, hoje, eles têm problemas financeiros, os dois. O Corinthians até mais. E o Corinthians tem uma torcida enorme, a segunda maior torcida do país, é a maior torcida do estado mais rico, de maior população aqui do país. Então, o Corinthians e o São Paulo, eles tiveram e têm ainda problemas financeiros por má gestão. E é claro que a SAF não é a solução de tudo. Você pode ter uma SAF e continuar mal e a SAF ser mal gerida também. Não tem assim, não é uma... se for SAF vai organizar. Não necessariamente, você tem um monte de empresa que é mal gerida. Mas o Corinthians, ele mostra que só o fato de ter uma torcida enorme não quer dizer que você vai se dar bem. Você tem que ser bem gerido. O Corinthians tem dívidas aí de mais de $1 bilhão. Bruno, 3 clubes ali que tá perto, tudo SAF, tudo na zona, perto das, 2 dentro da zona de rebaixamento, Vasco, Curitiba. Bahia? E o Bahia que tá ali um ponto Sim. Da zona não, mas aí uma pergunta também que eu faço pra vocês. Pode ter a ver também com interesses dele? Porque pro Andrei Sanches, que tem muito poder dentro do Corinthians, não seria bom virar SAF. Virar SAF, eles não vão ter o controle do futebol. E o grupo comandado por ele, que ele é o principal nome, tá no comando do clube desde 2007. Vai ter uma eleição agora, vamos ver se eles vão conseguir ganhar. Eles têm o candidato deles, que é o André Luiz Oliveira, né? E aí vamos ver se eles vão conseguir se manter. Você acha perderiam o controle do futebol. Porque como é o nome lá do presidente do Paris Saint-Germain? O Alcalife. O Alcalife. Seria bom negócio o Alcalife ser do Corinthians? Não, vai entrar dinheiro. Seria mau negócio o quê? O Alcalife ser dono do Corinthians. Mas pra ele diz que sim. Lógico, ele diz que seria ruim. Porque o Corinthians é autossuficiente. Ele até falou que ele vai ajudar o André Negão se o André Negão for eleito, né? Ele fala aí, ó, o cargo, vou ajudar o André no que ele precisar. Mas é óbvio que eu vou estar metido no futebol. Ele falou isso na Gazeta, né? Na mesa redonda aí. Ele diz, na mesma entrevista. Os donos do Manchester United, que nem você falou aí, eles não param de contratar, cara. Eles gastam mesmo. E o time não ganha. O Chelsea agora também está contratando a outra, também não ganha. Alguém vai ter que ganhar. É isso. Eu acho que a SAF, a gente só vai saber a longo prazo. A gente tem que ver a longo prazo. O que vai ser do Botafogo, o que vai ser do Vasco, o que vai ser do Cruzeiro. Agora, essa aí eu não sabia, não. O Botafogo tá com pagamento para não estourar. Ele fez esse desabafo aí. Ele falou. Duvido se não tinha estourado. O líder do campeonato sendo SAF, na hora já estava estourado. A gente tá voltando aí. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, com esse desabafo do Andrei Sanches aí sobre a SAF do Botafogo. Mas pode ser isso também, pode ser o que o Mauro falou. Dívida pra caramba que ele não assumiu. Pode ser. É isso que poderia ficar mais claro. Tá bom, mas que dívidas são essas que você tá falando? São as dívidas de antes do Botafogo que ele não vai pagar e ponto? Porque não, você falou salário atrasado agora. Você falou aí. Sim, ele fala aqui, ó. Pra não estourar. Eu vou ler de novo, pra eu não falar nada. A SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e ninguém fala. Salário atrasado, tá aí, ó, ele fala de salário atrasado. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito que lá Deus sabe como, só que tá em primeiro, aí ninguém fala nada. É isso, realmente. É o que ele falou. Não, agora, é um desabafo do Andrés, que realmente os bastidores tá repercutindo, e por isso que eu fiz questão de trazer. Então é lógico, os bastidores assim, de pegar carta de crédito, falando salário atrasado, já tinha estourado aí. O líder do campeonato, alguém já tinha vazado. Fala lá, a gente tá liderando, o campeonato tá atrasado. Tá pegando empréstimo, não tá pagando salário. Enquanto um clube pegar empréstimo e o salário estiver em dia, ninguém vai reclamar de nada. Ele que foi também diretor de seleções da CBF. Foi. É um cara que de 2011 a 2012.
Então, também é um cara que deve saber as coisas que acontecem. Agora, é aquilo, ele falou, ele que prove, como disse o Mauro. Mas é um desabafo que, ele tá falando da SAF que tá liderando o Campeonato Brasileiro, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, e expondo aí essa situação, dizendo que a SAF do Botafogo é uma mentira, pô. E outra coisa em relação à SAF, é uma coisa que você tem que separar, administração do clube e administração do futebol. Até nesses exemplos na Inglaterra, a gente falou que Manchester United gasta e não ganha, Chelsea gasta e não ganha, porque aqui também vai ter time que daqui a pouco vai gastar e não vai conseguir ganhar. Eles não ganham porque a administração de futebol é ruim. O Chelsea acabou de trocar o dono, tá no meio de um caminho aí. O Manchester United, a administração de futebol já trocou também, né? Por que o Manchester City ganha? Porque o futebol tá na mão do Guardiola. Tá na mão, o futebol deles está no controle do Guardiola, como o do United esteve nas mãos do Ferguson por muitos anos. Então tem isso também, não adianta às vezes você gastar de maneira totalmente O Chelsea está em 15º na Premier League, jogou 2 e não ganhou nenhum. Sim, e ano passado, vai que pegar uma temporada inteira, o que trocou ali no meio do caminho por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, o Abramovich saiu, ele ficou em 10º ou 11º, não está nem na Conference League ele está. Então vem de uma temporada bem ruim, também porque gastou em janeiro, que é a janela de meio de janeiro, eles gastaram uma fortuna, trouxeram um monte de jogador e meio tudo jogado. Você tem time zico lá pra caramba que não tá indo. O Liverpool não atingiu vaga pra nada, né? Vai para a Europa League, pra Champions não. Você pega o Tottenham também. Tá fora de tudo. Que é rico pra caramba, sem treinamento, tudo. Fora de tudo. O Brighton ficou na frente do Chelsea e do Tottenham. O Brighton já começou atropelando todo mundo. Esse Corinthians, né, que o Andrei Sanches falou que é autossuficiente. Tá bom, ele tá falando que é autossuficiente. Mas dá pra gente acreditar que esse Corinthians vai tomar jeito? A gente tem eleição agora. Sempre quando a gente fala do Corinthians, a gente fala de crise, a gente fala das dívidas, a gente fala da falta de títulos aí nos últimos anos. E aí, esse Corinthians autossuficiente do Andrei Sanches, antes da gente falar, né, do jogo do Flamengo de ontem, dessa vitória mequetrefe, dá pra dizer assim, do Flamengo, que jogou mal demais no segundo tempo. Mas eu acho que a gente tem que falar, já que ele falou que o Corinthians não precisa de SAF, que é autossuficiente. Dá pra gente esperar alguma coisa desses Corinthians, Vamp? Porque, Corinthians tá agora na Sul-Americana, só que vai ter que focar no brasileiro. Porque o Bruno lembrou ontem. Os times que estão lá embaixo, todos ganharam. 3 pontos, zona de rebaixamento. Bahia ganhou, Santos ganhou, Curitiba quase, né? Que arrumou um pontinho lá do Flamengo, mas aí perdeu. A rodada foi péssima pro Corinthians. O que esperar desse Corinthians, segundo Andrei Sanches, autossuficiente, Vampiro? Dá pra esperar uma melhora, não só no ano, mas também depois dessas eleições? Você vê como é um ponto. Se não é um ponto, cairia pra 2, né? Cairia pra 2. Em relação, hoje mesmo à noite aqui, eu vou entrevistar hoje o candidato André, o André, a gente fala André da Sorte, André Negrão. Semana passada nós entrevistamos o concorrente, a oposição lá, o Augusto Melo. Mas eu vejo assim, né? Eu moro na Zona Leste há 25 anos. Tô lá, ex-atleta do clube e tudo, eu vejo que isso ainda não tem nem oposição, todo mundo do mesmo lado. Porque o Augusto fez parte da diretoria. Não, mas agora é uma baita oposição. Ele deu entrevista pra gente, falou que foi até ameaçado. Não, mas assim, eu tô falando assim, vem do grupo deles. O Augusto, ele falou, ele trabalhou nas divisões de base do Corinthians. Agora eu não lembro bem quem era o presidente, se era o Mário Gobi, se era o Roberto de Andrade. Não é assim, alguém que venha do outro lado. É os mesmos caras. Se ganhar, vai ter quase... Pode mudar alguma coisa? Não sei. Mas que é do mesmo grupo, todo mundo trabalha junto. Eu vou perguntar hoje pro André. O André trabalhou com o Augusto. Os dois trabalham juntos. E agora são oposição. Um é oposição. Mas você tá ligado que tá sendo todo mundo do mesmo grupo? Depois que o Dualib sai, os últimos presidentes do Corinthians vem tudo do mesmo grupo. E agora a disputa, por enquanto, até então, é André e Augusto, eram no mesmo grupo. Eles são tudo do mesmo grupo. Mauro, o que esperar do Corinthians, na sua opinião, para esse restante de temporada? Porque o principal objetivo foi ir embora, que era o título da Copa do Brasil. Tava lá numa semifinal, poderia chegar numa segunda final consecutiva, foi eliminado pelo São Paulo, sendo atropelado pelo São Paulo no Morumbi. O São Paulo foi muito melhor, o Corinthians teve até uma chance lá com o Rojas, naquele chute lá que ele achou no ângulo, e teve um lance no final do jogo que estava impedido também, mas que foi do Renato Augusto. Agora, o São Paulo dominou. Agora, o que esperar desse Corinthians pro restante do Brasileirão? Será que agora, sem a Copa do Brasil, focando no Brasileiro, o Corinthians... Pouco? Você espera pouco? Pouco. Se não joga bem...
Aquela série invicta foi uma série ilusória. Os jogos contra o São Paulo, até contra o Cruzeiro mostraram isso, né? O Cruzeiro teve o jogo todo na mão. É incrível como o Cruzeiro consegue também perder jogos assim. Os últimos, contra o Palmeiras no último minuto. Palmeiras no último minuto, que aliás, um gol de uma falta que não existiu, diga-se de passagem, foi um lateral, o Bandeira deu lateral, o árbitro inventou uma falta, bateu a falta, gol do Palmeiras, 1-0. E antes, contra o Atlético Paranaense, tomou um gol no final, e agora, contra o Corinthians, o jogo controlado, a bola no ataque com o Gilberto, conseguiu perder a bola, ninguém marcou, o time estava todo lá na frente, aí foi feita a jogada e o Corinthians empatou o jogo. Vai ser difícil agora embaixo com o Estudiantes, final de semana perdeu para o Belgrano, depois de uma sequência de vitórias seguidas, 4, 5 vitórias seguidas, mas jogou com 6 reservas, 6 mudanças em relação ao time que passou pelo Goiás. Ganhou 2 vezes do Goiás. E teve 6 jogadores que mudaram, até o Bozelli foi titular nesse jogo, pela Copa da Liga Argentina, então também poupou jogadores, como fez o Corinthians, né? E vai jogar amanhã aqui em São Paulo. Deve ser um adversário mais difícil que o Nils, é um time melhor. Vamos ver como é que vai ser. A Sul-Americana, se passa pelo Estudiantes, vai enfrentar o adversário América ou Fortaleza. Ou Fortaleza, pode ser que consiga chegar lá na frente, mas pelo futebol apresentado, eu acho que não tem muito... Não dá para ficar muito animado, não. Sinceramente, eu acho que não. Aliás, eu nunca me iludi com aquela série invicta, que teve um recorte de alguns jogos com adversários mais importantes, conseguindo até alguns bons resultados, mesmo sem jogar um grande futebol, e alguns adversários bem fracos, né? Agora vem uma sequência mais forte, que já começou. Já no sábado, escapou da derrota, que seria até justa se o Cruzeiro fosse minimamente cuidadoso e caprichoso ali para matar o jogo, né? Teve bola na trave no final, esse lance do Gilberto, que acabou ele perdendo a bola. Aliás, um garoto muito esperto, muito bom, né? O Moscardo, né? Ele toma a bola, dá uma caneta de letra, arma a jogada e coloca o Corinthians no ataque muito bem. Naquela altura do jogo, metade da idade do Gilberto. O Gilberto deve estar sem dormir até agora. Está sendo muito criticado. Nossa, ele foi muito atacado. Ele podia esconder a bola, porque dá fácil de calcanhar, né? Ele não fez a falta, agarrava, não conseguiu nem agarrar, e o garoto tem metade da idade dele, 17 a 34, gente. O garoto tem idade de ser filho dele quase. O moleque foi lá, tomou a bola, saiu com a bola, meteu numa caneta ainda, humilhou. Eu tava fazendo o jogo, pra mim já tinha acabado o jogo. O jogo tava morto. Já? Tava morto, o jogo tava morto. Foi um negócio assim bizarro, né? Não é culpa só dele, né? Dali a bola ainda viajou até a ponta esquerda, mais o Romero, cabeçada e tal. Mas ali o jogo tinha que morrer no pé dele, jogador experiente como ele. Mas enfim, eu não acho que o Corinthians motive o torcedor a ter grandes esperanças, não. Talvez na Sul-Americana, se passar por esse adversário, possa sonhar com alguma coisa. Mas no Brasileiro, até o Vessone publicou lá, do meu timão, publicou outro dia no Twitter, ontem, que o Corinthians... Ele não perde X jogos no Campeonato Brasileiro, não me lembro agora quantos. 6, né? Mas ele continua 3 pontos acima do rebaixamento. Quer dizer, ele não sai do lugar. Ele não perde, mas como empata também, aí os outros ganham o jogo, como aconteceu no final de semana, times de baixo venceram. Então ele está sempre ali. Afasta, aproxima. Afasta, aproxima. Mas está sempre, assim, não tem nunca paz. Assim, e está achatando para Atlético Mineiro, para Inter, para Corinthians, todo mundo. Que também esses times de baixo contrataram, né? Sim. O Vasco contratou, o Serginho que fez o gol ontem chegou agora, Paulinho, o Paier vai estrear. O Santos, enfim, o Santos tem seus problemas, mas contratou o Jean Lucas, contratou o Tomás Rincon, que estreou ontem. Esse cara é muito bom, viu? Ele vive jogando pela seleção da Venezuela, jogou na Itália, jogou na Itália há muito tempo no Torino, né? Jogou na Juventus um pouquinho também. Muito bom mesmo. Entrou bem no jogo ontem, então esses times contrataram. E estão crescendo. O Curitiba até anunciou o Slimani, o argelino, que jogou a Copa de 14, contratou outros jogadores também. Então os times investiram. Hoje aumentou o bolo dos times que lutam para não cair. Até pela diferença. Se o Goiás ganhar hoje do Atlético Paranaense, em Goiânia, ele passa o Corinthians. Passa o Corinthians. O Corinthians vai ficar uma posição abaixo se o Goiás ganhar em casa hoje. Então o Corinthians voltou a ficar bem próximo ali da zona de rebaixamento. Até o próprio Goiás trouxe reforços também, né, Bruno? Trouxe? O atacante lá, Bibi, o centroavante lá. O que não jogou muito tempo no Botafogo ele, né? Babi, não Babi, né? Matheus Babi. Matheus Babi. Ele dá trabalho lá na frente. Sim. Ele incomoda.